Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 26 ao 39. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade de todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse texto da palavra de Deus a experiência desse endemoniado Gerazeno. É interessante observarmos aqui, irmãos, nesse texto, que este homem não ficou endemoniado de uma hora para outra, ele não ficou possesso de uma hora para outra, ele não ficou cheio de demônios de uma hora para outra. Se os irmãos atentaram no texto que nós lemos, o texto diz que este homem, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Olha o que diz o versículo: que havia muito não se vestia, um dia ele se vestiu. Nem habitava em casa alguma, um dia ele habitou em casa. Porém vivia nos sepulcros. Irmãos, esse homem tinha uma família, esse homem tinha uma casa, esse homem tinha um lar, esse homem um dia foi normal. O texto deixa bem claro isso. Quando Jesus desce na terra dos Gerazenos ou os Gadarenos, a palavra diz que esse homem endemoniado encontra Jesus, e ele reconhece quem era Jesus. E o texto diz que há muito tempo ele agora não se vestia e nem habitava em casa alguma, e vivia nos sepulcros. É bem provável, irmãos, que esse moço, quando ele começou a ter algum tipo de problema, é bem provável que a família, que as pessoas tentaram ajudá-lo. Quem sabe levá-lo a alguma consulta, levar a um psiquiatra, levar a um psicólogo, levar, quem sabe, a uma internação, levar, quem sabe, a usar algum medicamento. Foi feito alguma coisa, irmãos, só que não teve jeito. Chegou ao ponto até de ter que prendê-lo com correntes, e nem assim era possível. Este homem estava endemoniado, e era por uma legião. Uma legião na época dos romanos, irmãos, correspondiam a 6.000 homens, uma legião. Então este homem tinha nada mais, nada menos que 6.000 demônios nele. Difícil às vezes para a nossa compreensão, mas é espírito, irmãos. E espírito não ocupa espaço, não é isso?
Fica fácil ter 6.000 demônios. Mas o que eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui, é que o texto mostra isso. Esse moço um dia foi normal, um dia ele se vestiu, um dia ele teve uma família, um dia ele teve um lar. E é interessante, quando ele encontra com Jesus, ele reconhece Jesus. Ele reconhece quem era Jesus. Muitos ainda não o tinham reconhecido, irmãos. Até os discípulos tiveram dificuldade de reconhecer a Jesus. Muitos só foram compreender e entender de fato quem era Jesus só depois, quando ele ressuscita e aparece para os discípulos e fica 40 dias e 40 noites aqui na terra. Você já conhece Jesus, meu irmão, minha irmã? Você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo, você já sabe quem é Jesus? Ou você é como Jó, na sua experiência de conhecer a Deus só de ouvir falar, e que teve que passar por algumas circunstâncias, situações difíceis para poder enxergar Deus? Você já sabe quem é Jesus? Os demônios sabiam, irmãos, e eles confessaram quem era Jesus. E aqui acontece algo interessante, né? Eu já compartilhei com os irmãos que eu já tive experiência de alguns lugares, e às vezes quando entra esse assunto, a gente ouve muitas coisas, e existem muitos críticos, como já meditamos aqui o outro dia, não é? E eu já vi muita gente falar mal. É claro, irmãos, que existe exageros por aí, né? Existe sensacionalismo nessa questão. É claro que existe pessoas que nem acreditam, né, que existe demônios hoje ainda, não é? Mas a verdade é que existe, irmãos. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Mas algumas vezes já ouvi pessoas criticando, como por exemplo, como que pode essas pessoas estão expulsando o demônio e parece que conversam com eles? Quem disse que tem que conversar? Estão querendo saber o nome. Nessa época aqui, irmãos, havia uma prática, até uma necessidade, eles entendiam que era importante saber. E é interessante que Jesus pergunta. Agora eu queria que você observasse uma coisa aqui. Quando Jesus desce, né, em Gadara, e o endemoniado vem, o texto mostra de uma maneira bem clara que Jesus expulsa aquele demônio. Só que ele não sai. Ele resiste. E ele ainda pergunta, ou melhor, ele ainda diz assim: Senhor, eu sei que isso és o Deus, Filho do Deus vivo. Não me mande para o abismo antes do tempo. E aí Jesus então pergunta. Interessante isso. Certa feita, quando alguém começou a criticar, né, algumas coisas que a gente ouve por aí, e eu numa certa aula de escola dominical, eu falei para os irmãos assim: quem aqui já teve experiência de ver alguém endemoniado? Aí uns 2, 3 levantaram. E aí eu perguntei: quem de vocês já tiveram experiência de expulsar um demônio? Ninguém levantou a mão. Então, meu irmão, minha irmã, pare de falar aquilo que você não sabe. Pare de criticar e falar mal de igrejas, de denominações ou de pessoas, se você nunca experimentou o que é isso. Expulsar um demônio, encontrar uma pessoa endemoniada. E é claro, irmãos, é preciso compreender algumas coisas, não é? Essa semana na outra, eu conversava com alguém, e a pessoa não era evangélica, e conversando sobre isso, e a dificuldade às vezes de compreender algumas coisas, eu deixei bem claro para essa pessoa: olha, há uma diferença em ser influenciado por demônios, ser oprimido por demônios, ser endemoniado e até chegar a ser possesso. O nosso irmão, o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse certa feita assim: existe muitos endemoniados próximos da gente que você nem imagina. Porque Judas não rangeu os dentes, Judas não se contorceu, Judas não fez nada. Ninguém nem desconfiou que ele estava endemoniado, mas Judas estava endemoniado. E eu queria conversar com os irmãos um pouquinho nesta noite sobre essa experiência deste homem gadareno. E uma coisa interessante que acontece aqui também, irmãos, é que acontece aqui nesse relato vamos dizer assim, 3 momentos, ou seja, 3 pedidos aqui. E Jesus nega 2 e atende apenas 1. Ou melhor, ele nega 1 e atende os 2. Ele atende os demônios, quando os demônios pedem: não nos mande para o abismo antes do tempo, deixa a gente entrar nos porcos. Jesus atendeu. Jesus atendeu quando a multidão disse assim: vai embora daqui, você está trazendo prejuízo. Olha quantos porcos morreram. Eles não estavam nem preocupados com a libertação daquele moço, eles não estavam nem preocupados quem era Jesus, eles estavam preocupados com a vida financeira. É uma pena, né, irmãos? Quanta gente assim, egoístas, avarentas, preocupadas apenas com questão financeira.
E isso é perigoso, irmãos. Isso também pode abrir porta para demônios. Agora, teve um pedido que Jesus negou, e foi justamente do irmão liberto. Porque o moço, depois de liberto, a Bíblia diz que ele foi encontrado agora em perfeito juízo, vestido aos pés do Senhor Jesus. E ele pede para Jesus: Senhor, deixe-me ir contigo, eu quero ser seu discípulo, eu quero segui-lo. E Jesus fala: não, fica e vai para casa, pregue na sua casa, pregue com os vizinhos. Tremendo, né, irmãos? Aqui eu aprendo algumas coisas já, logo de início. Às vezes a gente não sabe lidar com o não de Jesus para a nossa vida, não é? Às vezes nós oramos, buscamos, pedimos algumas coisas e temos dificuldade de receber um não. A gente precisava aprender quando Jesus diz não para a gente. Mas eu queria caminhar com os irmãos aqui com alguns pontos, alguns princípios aqui. O primeiro deles, irmãos, e isso é importante para cada um de nós, e eu queria ler alguns textos, e são vários textos, se você quiser abrir e acompanhar. A primeira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que o diabo, o nosso adversário, aquele que anda ao derredor, como diz a palavra, ele escraviza. Ele escraviza. E não é de uma hora para outra, mas ele escraviza. Eu sei, irmãos, que vocês acreditam como eu acredito. A morte na cruz, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele venceu o diabo. A palavra de Deus lá, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses diz que todo o principado e potestade foi colocado ao vexame, porque eles foram vencidos. A Bíblia diz que a serpente, a antiga serpente lá do Éden, a cabeça foi esmagada. Foi vencido Satanás, irmãos, aquele que veio para matar, roubar e destruir, para acabar com tudo desde o princípio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, a obra dele ainda não acabou. Eu costumo dizer que Satanás, seus demônios, é como se fosse aquela serpente, a cabeça foi esmagada, mas o rabo ainda mexe. Quem aqui já matou alguma serpente, alguma cobra? Eu já, muitas. E você tem que matar esmagando a cabeça. Só que você esmaga a cabeça e ela continua se movimentando ainda por bastante tempo, muito tempo, até ela parar. Eu costumo dizer que Satanás é assim, irmãos, a cabeça foi esmagada, ele foi vencido, mas o rabo ainda mexe. Satanás, seus demônios, irmãos, é igual aquele cachorro preso a uma corrente. Ele tem o seu limite, ele vai até um certo ponto, e tem muita gente que brinca com isso, né? Ele vai até mais ou menos onde ele acha que o cão alcança, né? E às vezes até provoca, às vezes até mexe com aquele cachorrão, não é? Eu não faço isso não, irmãos, porque a corrente pode arrebentar, não é isso? Sabe-se lá se vai resistir aquele cachorrão, mas tem gente que brinca. Mas a verdade é que o diabo e seus demônios são assim, irmãos. É como que ele estivesse acorrentado e ele vai até um certo ponto. A Bíblia diz que ele está vencido, amarrado, vamos dizer assim. Mas ele ainda age, irmãos. E o que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite é sobre isso. O cuidado que você e eu precisamos tomar em relação ao diabo e seus demônios. A gente precisava prestar atenção em algumas coisas para não corrermos o risco, irmãos, de, quem sabe, nos tornarmos escravos de alguma coisa, de estarmos sofrendo, quem sabe, por alguma coisa, por não estarmos levando a sério o que as Escrituras nos ensinam. E eu queria convidá-lo já a abrir comigo, lá no livro de Efésios, no capítulo de número 24, ou melhor, capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículos 25 ao 32. Por isso, irmãos, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui ele faz uma lista, irmãos, uma relação de coisas que é preciso que eu e você estejamos vigiando, para não estarmos dando abertura, legalidade, ação para os demônios. A palavra de Deus no livro de Pedro, no capítulo de número 5, versículo 8, a primeira de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, a palavra diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo. Irmãos, eu queria que os irmãos atentassem pelo seguinte: todos os textos que eu estou lendo aqui é para a igreja, é para os crentes. Essas cartas foram escritas para as igrejas, para os irmãos. Não estou falando aqui com quem ainda não conhece a Jesus, embora a probabilidade é de 99,99% que já estejam debaixo da influência. A verdade é que a Bíblia diz que já estão nas mãos dos demônios. São alvos fáceis para os demônios, aqueles que não estão em Cristo Jesus. Nós estamos em vantagem aqui já, porque estamos em Cristo, somos guardados pelo Senhor, lavados e remidos pelo seu sangue. Mas a palavra diz que ele anda ao derredor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É preciso que a gente lembre disso, irmãos. Existem demônios que estão ao derredor, esse cão amarrado, tentando tragar, pegar alguém. A palavra nos ensina muitas coisas acerca disso, irmãos. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar, irmãos, os desígnios de Satanás. Olha a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Não podemos ignorar. Tem gente que não gosta que fale deste vencido, do derrotado. Tem gente que não gosta que fale dele, mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. A Bíblia ensina que você precisa conhecer sobre ele. Nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha. Isso é uma realidade, irmãos. Ela está acontecendo agora. A Bíblia diz: nas regiões celestiais está havendo uma guerra, uma luta espiritual, demônios contra os anjos, por sua causa e por minha causa. A gente não enxerga, mas está acontecendo, diz a palavra. Muitos deles querendo nos tragar, nos enredar, nos manipular, nos enganar, irmãos, nos confundir, nos colocar, irmãos, em situações que Deus não quer, para Ele ter vantagem. Por isso, a palavra diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 9 ao 11, olha o que diz as Escrituras. Segunda carta de Paulo, capítulo 2, versículo 9. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele é mentiroso, irmãos, ele é enganador, ele é provocador, ele traz confusão, perturbação, ele coloca situações, conflitos, para quem sabe no seu coração tenha mágoa, tenha revolta, tenha ódio. Quem sabe você diga, não perdoa, e não quer perdoar, e não consegue perdoar. Deixa eu dizer uma coisa, isto são portas que se abrem para que os demônios alcancem vantagem sobre a sua vida, trazendo problemas, dificuldades, atrapalhando relacionamentos. Bênçãos de Deus recair sobre a sua vida. A Bíblia diz que muitas bênçãos são retidas por causa de algumas coisas na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado. É preciso que você, meu irmão, atente para isso. Agora, eu quero te mostrar algo interessante, irmãos. Satanás, irmãos, os demônios, como eu disse, ele foi vencido. Ele é derrotado, irmãos.
E é preciso que você compreenda isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele nos esclarece qual que é a sua posição e a minha em Cristo Jesus. Nós estamos acima de principados e potestades. Nós estamos nas regiões celestiais. Nós estamos acima, estamos com Cristo, irmãos. Já somos vencedores. Mas é importante entendermos, irmãos, que isso tudo é como se Deus estivesse mostrando agora aquilo que já está completo, mas na nossa vida ou na vida de muitos ainda não está. Nós estamos no tempo ainda. E é preciso que a gente compreenda isso. Mas é preciso que eu e você tenhamos esta convicção e certeza. Qual é a sua posição em Cristo? Como está a sua vida no Senhor? Como anda a sua fé nele? Firmado nele, na sua palavra? É preciso que você entenda isso. Eu costumo muitas vezes, quando eu trato desse assunto e falo com as pessoas que se tiverem alguma experiência com o inimigo, é preciso que você tenha certeza de que você está em Cristo e que você tem autoridade em nome dele. E que ele é que é derrotado. Porque se o inimigo desconfiar, meu irmão, minha irmã, que você tem dúvida, que você tem medo, ele já começa a ter vantagem. É por isso que às vezes eu digo assim, é preciso que você diga, que você já sabe, que ele sabe, que eu já estou sabendo, que ele sabe, que ele é derrotado. Então você precisa saber disso e dizer para que ele saiba disso, que você já está sabendo disso, que ele já sabe, que você está firmado e firme em Cristo, e que você tem autoridade sobre ele. E você não precisa temer, mas é preciso que você vigie nos seus comportamentos, atitudes, no seu modo de viver, como anda a sua vida, como você se comporta, porque você pode estar dando abertura para que ele alcance vantagem. Não estou dizendo que você, meu irmão, que está em Cristo, porque a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo, ele é selado com o Espírito Santo de Deus. E aí é claro, irmãos, nós cremos que quem é selado com o Espírito Santo, ele não pode ser possesso por demônios. Mas você pode ser oprimido por demônios. Lembre-se que a Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito Santo. Você pode apagar o Espírito Santo. Ele não sai de você, ele está em você. Mas você pode apagá-lo, você pode afastá-lo, você pode entristecê-lo, se você estiver fazendo a vontade do diabo. E tudo isso que nós lemos aqui, muito mais que vou ler ainda, é a vontade do diabo. Colocar amargura, ressentimento, tristeza, desobediência, rebeldia, ódio, falta de perdão, falta de amor, isto abre portas para que o inimigo encontre vantagem. Agora, olha algo interessante, irmãos, que a gente aprende em Gênesis. Eu acho tremendo isso daqui. Eu não sei se você já leu isso, já ouviu, já compreendeu, ou já me ouviu aqui. O inimigo só encontra forças, irmãos, aonde há pecado. O inimigo só encontra forças aonde há pecado. Gênesis, capítulo de número 2, olha como que é interessante, o versículo 7, a palavra diz assim, quando Deus cria o homem: então formou o Senhor Deus ao homem do pó. O homem foi feito do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus soprou o neflash, o espírito de vida no homem. Ele recebeu o Espírito de Deus e recebeu vida. Agora olha o capítulo 3 no versículo 14. Depois que o homem peca, e agora o Senhor diz que este homem agora, por causa do pecado, volta ao pó. Mas olha o que Deus fala com o diabo, com Satanás, a antiga serpente. 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó. Comerás pó todos os dias da tua vida. Qual é o alimento de Satanás? O homem no pecado. O que deixa Satanásão fortão? Igual aquele alterofilista,
né? Bombadão. Seus pecados. Quando você peca, quando você desobedece, quando você é rebelde, quando você não se humilha diante de Deus, quando você resiste a Deus e não ao diabo, quando você peca, você fortalece os demônios, porque o homem no pecado alimenta os demônios. Este é o alimento de Satanás, irmãos. É por isso que o diabo, ele quer que você peque. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele não tem poder e autoridade contra Cristo e contra todos aqueles que estão em Cristo. Mas é preciso que você esteja em Cristo. E estar em Cristo, eu já falei para os irmãos, não é apenas citar o nome dEle. Se estiverem 2 ou 3 em nome de Jesus, ali Ele estará. Não está não. É 2, 3 se estiverem em Cristo. Não é porque citou o nome de Jesus. Lembra dos filhos de Cefas, os 7 irmãos? Lembram-se? Que ficou maravilhado de ver Paulo e seus apóstolos expulsar demônio? E eles quiseram fazer o mesmo? E aí quando eles encontraram um demoniado, eles foram expulsar. Eu te expulso, ou melhor, nós expulsamos, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demoniado falou assim: escuta, eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, vocês quem são? Eles levaram uma surra. Os 7 irmãos apanharam, tiveram que correr com as suas vestes rasgadas, correram, apanharam, levaram uma surra de um homem endemoniado. Você está em Cristo? Você vive Cristo? A palavra de Cristo, os princípios da palavra de Deus? Você apenas cita o nome de Jesus na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás, seus demônios, eles conheceram e reconhecem Cristo. E eles também sabem quem é de Cristo. Sabiam disso? Todos vocês que estão aqui, irmãos, eu não enxergo com meus olhos carnais. Deus poderia até me mostrar com os olhos espirituais. Mas todos vocês têm uma marca. E Satanás enxerga. E não só enxerga você que é de Cristo, mas em alguns de vocês, ele enxerga até mesmo a categoria. Quais são as divisas que está aí, ó? Na sua roupa. Entendeu? A autoridade em Cristo que você tem. Ele conhece, ele sabe quem é você. O que eu quero, irmãos, com esta palavra nesta noite, é chamar a sua e a minha atenção, para que possamos estar vigilantes, irmãos, para não nos tornarmos, muitas vezes, alvos fáceis do inimigo e seus demônios, trazendo conflitos, confusão. E quantos irmãos escravos? Tomara que você não conheça nenhum, mas quantos crentes aí que não conseguem se libertar de alguma coisa, que são escravos ainda, presos, quem sabe algum tipo de pecado, algum tipo de comportamento, alguma atitude, presos, não estão libertos ainda, e ainda não conseguiram compreender que muitas vezes são artimanhas, astúcias do inimigo, te oprimindo e te escravizando e atrapalhando a sua vida, e você ainda não compreendeu isso. A outra coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que Jesus quebra, né, o poder do diabo. Eu citei Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ele expôs ao vexame todo o principado e potestade. Ele venceu, irmãos. E eu e você, em Cristo, podemos vencer também toda artimanha, astúcia, armadilha, toda arma, toda ferramenta, tudo aquilo que o inimigo tenta contra a nossa vida, nós podemos vencê-lo. 2 Coríntios capítulo 10, abre lá também, segunda carta de Paulo, no capítulo de número 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo de número 4. A nossa luta, irmãos, não é na carne, a nossa luta, irmãos, não é na marra, a nossa luta, irmãos, não é na força, a nossa luta, irmãos, não é contra pessoas, embora Satanás use as pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades, demônios. É contra eles, irmãos, a nossa luta.
não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra os irmãos, não é contra a igreja, ou contra o patrão, ou contra o empregado. Você que está em Cristo, meu irmão, o inimigo te conhece. Talvez essa situação que está acontecendo no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, seja onde for, é astúcia, artimanha, armadilha, ação demoníaca. E você está querendo lutar contra o patrão, você está querendo brigar contra o empregado, você está querendo brigar com a sogra, você está querendo brigar com todo mundo. Você que está em Cristo, meu irmão, entenda uma coisa: a sua luta não é contra pessoas, embora essas pessoas possam estar sendo usadas por Satanás, mas a sua luta é contra eles. Olha o que diz aqui no versículo 4: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofismas, irmãos, é toda artimanha, astúcia, palavras distorcidas, pensamentos confusos, é a artimanha de Satanás de querer confundir, enganar, e usa muitas vezes até mesmo as escrituras. E tem confundido a muita gente. Só que nós podemos vencer isso tudo, irmãos, em Cristo. E toda altivez, soberba, orgulho, arrogância, vaidade, que levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. A gente já começa vencendo, irmãos, quando a gente se submete a Cristo. O texto diz: humilhai-vos, se submetam, se humilhem à poderosa mão de Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma das maneiras de resistir o diabo e expulsar é se humilhar diante de Deus, é buscar Deus, irmãos, é estar no Senhor em obediência, em gratidão, em querer de fato servi-lo, agradá-lo. Tiago, irmãos, no capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lucas capítulo 10, versículo 19: o Senhor Jesus nos deu autoridade, irmãos, toda a autoridade. Marcos capítulo 16 diz que nós receberíamos poder e autoridade em nome de Jesus para pregar o Evangelho e para expulsar demônios. Lucas 10, 19: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Mas é preciso estar em Cristo. Há um texto que às vezes as pessoas citam até, está em 1 João, que a palavra diz que aqueles que nasceram em Cristo, que estão em Cristo, o inimigo não lhe toca. E tem gente que usa esse texto para viver do jeito que quiser. Eu queria que você voltasse lá e lesse esse texto de novo. Quando o texto diz que o inimigo não toca em quem está em Cristo, não toca aonde? Não toca no espírito, irmãos, porque é de Deus. Mas ele tem tocado em muitos, na alma, e muitas vezes no físico. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu já tive experiência de repreender e expulsar demônios várias vezes. E em algumas delas, ele me acertou chute, me acertou arranhão, me machucou no corpo. Então ele pode tocar. Quantas vezes o inimigo pode usar alguém e dar um tapa na sua cara? E eu espero que você não revide. Tente se defender, claro, se puder. Mas saiba que ele pode estar possesso. Então você não devolva o tapa, você ore. Em nome de Jesus. E enquanto as pessoas, muitas vezes o inimigo tem tocado na alma. Irmãos, crentes oprimidos, crentes tristes,
crentes com mágoa, crentes com ódio, crentes que não perdoam. Está tocando na alma ou não está? Você precisava atentar para essas coisas e pedir perdão e se humilhar diante de Deus e não permitir que o inimigo toque em você através dessas coisas. Você precisa se revestir da graça, da maravilhosa graça, poder de Deus sobre a nossa vida, irmãos, que te lavou, que te purifica. Deus que nos alcançou, irmãos, com a sua misericórdia, e Ele quer que você se alegre nele, irmãos, com a sua misericórdia, e Ele quer que você se alegre nele, que você vive em paz, em amor, em comunhão, em santidade e temor, irmãos, e não fazendo a vontade da carne e dos demônios, vontade do homem. Você foi chamado para servir ao Senhor. Isaías, eu gosto demais desse texto, irmãos, eu não posso deixar de lê-lo, e eu queria que você abrisse. Isaías 54, irmãos, eu acho extraordinário esse texto. Isso aqui ensina os crentes a viver. Isaías 54, versículos 17, mas eu vou ler desde o versículo 14. Olha aqui, tremendo esse texto, irmãos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Serás estabelecida a justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão, presta atenção, eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Agora olha o 11, irmãos. O 17, olha o 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Tremendo, né, irmãos? O texto está dizendo o seguinte, irmãos: todo qualquer levante, ou injustiça, ou mentira, afronta, toda qualquer situação, armadilha, toda qualquer coisa contra você, e que você percebeu, ou que você está enxergando, levante a sua mão, e você, meu irmão, repreenda. É o presente que Deus deu à igreja, é o presente que Deus deu para nós, em nome de Jesus, repreender e resistir a todo e qualquer levante, arma ou afronta do inimigo, toda e qualquer palavra ou afronta, ou mentira, ou armadilha, ou seta, ou dardo. Você, em nome de Jesus, você pode repreender, resistir, em nome de Jesus. Este é o presente de Deus para o seu povo, irmãos. Ele nos deu autoridade, nos deu meio, nos deu ferramenta, nos deu capacidade, irmãos. Mas é preciso nos humilharmos diante de Deus, nos submetermos a Ele, nos colocarmos de fato em sua dependência. Porque em muitas situações, e talvez na maioria delas, não é nem a gente que ora ou fala, é o próprio Deus que repreende. É o próprio Senhor que nos guarda. É o próprio Deus que vai à frente. Ele mesmo ordena os seus anjos, diz a palavra. Ele mesmo. Mas tem situações, meu irmão, minha irmã, que Ele deu para você e para mim a autoridade. Como por exemplo, como eu já disse aqui várias vezes, se você encontrar um endemoniado na rua, não corra. Levante a sua mão em nome de Jesus. E expulse, porque senão ele não sai. Ele só sai se você mandar. Em nome de Jesus. Você não precisa ter medo, se é que você está em Cristo. Irmãos, é tremendo. O texto aqui nos apresenta também, irmãos, que o encontro com Jesus transforma as pessoas, faz delas nova criatura. As pessoas passam a se inclinar para as coisas de Deus. As pessoas começam a querer amar e servir a Deus. Eles passam a ter prazer nas coisas de Deus, na casa de Deus, na comunhão dos santos. Aqueles que estão em Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e que foram transformados em Cristo, eles passam a ter prazer disto, irmãos. E não viver uma hipocrisia, uma religiosidade,
Não importa a situação que esteja, mas é preciso estar em Cristo. Estar em Cristo. Meu irmão, minha irmã, tem alguém que você às vezes tem orado e você tem querido transformá-la? Porque muitas vezes a gente quer transformar na marra, já viu? Bobear, a gente quer pegar pelo colarinho e transformar a pessoa. A gente quer, na marra, libertar a pessoa. A gente quer mudar a pessoa, restaurar. Deixa eu te dizer uma coisa, é Jesus quem faz. O que você precisa fazer é levá-lo até Cristo. É apresentar Jesus a Ele. É mostrar Jesus para Ele. O que essa pessoa precisa é ter um encontro com Jesus. Foi isso que aconteceu com esse gadareno. Quando ele encontra com o Senhor, ele é liberto, ele é transformado, ele é restaurado. O texto diz, e nós já falamos sobre isso, o egoísmo e o materialismo têm afastado muita gente de Deus. Moisés exorta o povo em Deuteronômio capítulo 8, quando liberta da escravidão e o conduz para a terra prometida, mas na caminhada ele fala assim: quando vocês enriquecerem, quando vocês prosperarem, quando vocês tiverem tudo que vocês precisam, tudo que vocês quiserem, quando vocês estiverem desfrutando de toda a sorte de bênção, não se afaste de mim, nem digam que vocês conseguiram isso tudo com a sua própria força. Porque foi eu na vida de vocês. E tem muita gente, irmão, se afastando de Deus. Assim como esse povo aqui preferiu expulsar Jesus do que se alegrar com a libertação daquele moço transformado e de receber a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou terminando, irmãos. E o que a gente aprende aqui nesse texto ainda de Lucas, irmãos, é que a verdadeira atividade missionária começa em casa. Ele queria fazer missões. Ele teve a experiência extraordinária de libertação e salvação em Cristo. Quem não quer servir ao Senhor? Né, irmãos? Aconteceu com a gente. Todos nós aqui que um dia fomos alcançados pelo seu amor e libertos. De lá para cá o nosso desejo é servir, amar, estar na presença de Deus. Era o que esse moço queria. Ele queria andar com Jesus, fazer a missão. E Jesus não deixou. Volta para sua casa. Prega na sua casa. Eu tenho dito aqui que tem muitos irmãos que até hoje estão com essa conversa, né? Ah, pastor, santo de casa não faz milagre. Não adianta, pastor, não adianta pregar em casa. Isso é mentira do diabo, tá, irmãos? Prega sim. Funciona sim. Sabe por quê? Porque a sua família te conhece. Eles estão vendo que realmente Jesus está em você. Que você foi transformado. É claro que eles vão querer jogar na sua cara, não é? Que a gente tem as nossas falhas, mas aí você deveria confirmar que tem mesmo. E não ser um hipócrita. Eu tenho dito aqui, irmãos, que a igreja tem perdido muito na evangelização. Porque a igreja tem querido pregar o evangelho e mostrar uma santidade que ainda não tem. E aí as pessoas olham e enxergam a fraqueza e a hipocrisia na vida de muitos, e aí eles não querem um evangelho assim. Se você, meu irmão, minha irmã, falasse a verdade e reconhecesse seus pecados, mesmo no mundo, e as pessoas vissem, talvez eles acreditariam muito mais no evangelho. Porque eles iriam ver que você também é pecador como ele. E se Jesus te amou, e te salvou, e te lavou, e te restaurou, ele vai acreditar que pode acontecer na vida dele também. Então para com essa hipocrisia também. E prega na sua casa. Testemunhe na sua casa, mesmo com as suas fraquezas e limitações. Pregue para o seu vizinho. Fale, mostre Jesus onde você está. Porque lá eles te conhecem. Vai ter muito mais força. Então não caia nessa artimanha do inimigo não. Ah não, nem prego, pastor, eu fico quietinho, vou ganhar mudo. Jesus mandou você pregar o evangelho, porque só haverá conversão com a pregação. Você precisa apresentar Cristo, você precisa falar do amor de Deus. A sua obra missionária começa na sua casa. Eles te conhecem. Por último, irmãos, o pastor Robson falou hoje de manhã na escola dominical. A mensagem, ela precisa ser proclamada, irmãos, com alegria,
com fervor, com ânimo. Tem gente que prega o evangelho de um jeito que ninguém vai querer. Eu vou querer um evangelho com essa cara sua assim? Essa tristeza, com essa derrota, com esse desânimo? Com ânimo, com entusiasmo, com fervor, com alegria. Jesus te salvou, meu irmão. Você é liberto, você é amado do Senhor. Jesus habita em você, está com você em todas as circunstâncias, situações e momentos. Alegra o seu coração, exulte, jubile, diz o texto que nós cantamos aqui, lemos no início do culto. Exulta e jubila. Você é povo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você precisava se alegrar mais, meu irmão, se é que você está em Cristo. Se contentar, se alegrar no Senhor. Pregar com entusiasmo, com alegria. Não porque você tem dinheiro, não porque você tem emprego, não porque você casou bem, não porque seus filhos são lindos e maravilhosos. Não, é porque Jesus te amou, te salvou, te libertou. E você está nele, tem vida eterna. E os demônios não podem com você. Ainda que eles tentem. Mas eles já foram vencidos. Eu queria orar, meu irmão, minha irmã, neste momento. Orar por você que está aqui nesta noite. Orar por você, quem sabe que está aí me ouvindo, em nome de Jesus. Eu não sei se tem algo que te escraviza, que te oprime, que coloca em você medo. Ou não sei se você conhece alguém que está endemoniado, completamente oprimido. Pessoas que vivem desta maneira. Eu queria orar nesse momento, em nome de Jesus, junto com você, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque, quem sabe, a sua família. Quem sabe se você lembrar de alguém ou conhece alguém. Cadeias podem ser quebradas nesta noite, irmãos. Grilhões podem ser despedaçados. Portas podem ser abertas. Amarras desfeitas, irmãos. No poder que há em nome de Jesus. Através da sua e da minha, das nossas orações. Porque a palavra de Deus nos diz assim: 2 ou 3 que concordarem em meu nome, eu farei. Você conhece alguém, meu irmão, minha irmã, oprimido, endemoniado, completamente influenciado pelo inimigo, escravo na droga, prostituição, em algum vício? Conhece alguém? Vamos orar? Vamos colocar em pé, irmãos? E esta oração é bom fazer em pé. Se quiser levantar sua mão enquanto você ora, em nome de Jesus. E você que está aqui nesta noite, você que me ouve, coloque sua vida diante do Senhor. Humilhe-se, se aproxime de Deus. Reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Renda seu amor de Deus sobre sua vida. Os demônios vão ter que sair retirados, irmãos, quando eles tiverem esta convicção, certeza de que você está nele. Eles não podem com aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles já foram vencidos, derrotados.